Carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 7 a 8 diz: Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, por esse momento. Nós queremos te adorar, Senhor Deus, por esse tempo, e nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que toda interferência, Senhor Deus, no reino espiritual, para a ministração da tua palavra, nós damos ordem agora que cesse em nome de Jesus, mas para que cada coração esteja disposto, Senhor Deus, esteja disponível, Senhor Deus, a receber a tua palavra, Senhor Deus, e ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor tem a dizer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, queridos. Amados, essa ministração de hoje, ela tem como título O Mestre das Ilusões. E eu queria que você ficasse bem atento, e você que gosta de anotar as coisas, depois eu mando os slides no grupo da igreja, ou se você desejar, você que está no online, pode pedir no direct, e a gente manda os slides sem problema nenhum. Mas, queridos, eu quero que vocês entendam que tudo se discerne espiritualmente. Nada é neutro. Apesar de vivermos uma vida no reino físico, mas a nossa vida é decidida no reino espiritual. Apesar de vivermos o físico, a nossa vida é decidida nos céus. E eu preciso trazer alguns conceitos para você nessa noite, para que você entenda. E o primeiro conceito que eu quero trazer nessa noite é um conceito sobre ilusão, sobre ilusionismo. O ilusionismo nada mais é, uma ilusão é um engano de sentimentos ou sentidos, ou da própria mente, que faz que você interprete de uma forma errada, ou uma forma diferente da realidade, um fato ou uma sensação. Isso é uma ilusão. E se você gosta de truque de mágicas, ou de ilusionismo, você sabe que nada mais é do que um truque que confunde você nos seus sentidos e leva você a ver uma outra realidade, uma outra situação, um outro algo. E eu quero que vocês entendam que essa é a principal estratégia daquele que tem o poder, escute, daquele que tem o poder de mexer com as nossas emoções quando nós estamos afastados de Deus. E eu preciso te reafirmar isso. Ele, o pai da mentira, ele tem o poder de mexer com as nossas emoções quando nós estamos afastados de Deus. Porque ele é o pai da mentira. E a base do seu reino, e a base do seu trabalho, a base do seu propósito de realizar coisas, é a mentira. Porque você pode não achar mais o inferno, o inimigo, o termo que você quiser usar a ele, o coisa ruim, o encardido, o termo que você desejar, ele trabalha e ele cria ilusões para que você caia nessas ilusões. E ele é mestre em criar isso. Ele é mestre em criar mentiras, em criar situações que não são verdadeiras, ou até mesmo utilizar de coisas que são verdades, mas para que você às vezes tenha uma outra interpretação daquilo. João 8,44 vai te dizer que vocês, o Senhor falando a uma classe específica de mentirosos de Israel, o Senhor fala: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira.
Quando você é salvo, quando você nasce de novo, você recebe um DNA de salvo. E o DNA de salvo é um DNA de serviço, é um DNA de amor, é um DNA de entrega. E isso mostra que você é salvo. O DNA, irmãos, todo mundo sabe, o DNA são características genéticas que nós temos que nos mostra a nossa paternidade. Então, se você pegar o meu Gabriel e o meu Arthur, não precisa nem fazer exame de DNA, principalmente no Arthur, porque é a cara, parece Photoshop. Mas se você pegar o Arthur, o DNA do Arthur vai apontar para mim. O DNA do Gabriel vai apontar para mim, porque ele tem neles as características do pai dele. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a característica do céu. Nós recebemos o DNA celestial, e o DNA celestial é um DNA de serviço, é um DNA de amor, é um DNA que serve, que faz, que age. Mas quando nós não nascemos de novo, e quando nós vivemos uma prática de mentira em nossas vidas, quando há uma prática de mentira em nosso viver, nós desenhamos e nós mostramos para todo mundo a característica do pai, que é o pai da mentira, que é Satanás. E é próprio dele, porque como diz 2 Coríntios 11:14, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você precisa entender, queridos, Satanás ele não tem o poder de criar coisa nenhuma. Ele não cria nada, ele apenas distorce o que Deus fez. Ele vem distorcendo e trazendo ilusões na fé para que eu e você possamos ficar presos num mar de ilusões, porque ele não cria nada. Ele não cria nada. Deus foi lá e criou o sexo para que homem e mulher tenham satisfação mútua. Satanás foi lá e criou a pornografia, criou várias sexualidades diferentes desta em que o Senhor criou para homem e mulher. Para quê? Para que as pessoas fiquem presas num ilusionismo trazido pelo inferno. O Senhor criou algumas matérias-primas por aí, e Satanás foi lá e perverteu, criando coisas ruins e maldades. Então eu preciso que você entenda, que o que Satanás quer na minha vida e na sua vida é iludir eu e você. Ele quer que nós estejamos vivendo um conto de fadas. Ele quer que nós estejamos alheio à realidade que nós estamos passando. Ele quer que eu e você estejamos vivendo enganados, vivendo um engano, porque viver uma ilusão significa viver um engano, viver uma percepção falsa da realidade. E eu vou te falar uma coisa, talvez você esteja guerreando lutas, talvez você esteja batalhando contra inimigos, e que talvez não sejam os inimigos que você precisa lutar. Talvez você esteja guerreando contra pessoas, contra situações, que talvez não seja aquilo pelo qual você precisa lutar. Porque Efésios vai te dizer que a minha guerra e a sua guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os demônios que estão nas regiões celestiais. A nossa guerra é contra o inferno, meu querido. Você está entendendo? Vocês estão aí, amém? Eu quero que você, que está aqui nessa noite, que está com seu marido, com a sua esposa, eu quero que você olhe dentro dos olhos dele. Por favor, olhe aí nos olhos dele. É para olhar no profundo dos olhos dele. E eu quero que você repita para ele assim: você. Repita, irmãos, vai, que eu preciso ouvir. Você não é meu inimigo. Vamos de novo. Você não é meu inimigo. O inimigo é Satanás.
E é contra ele que nós vamos guerrear na autoridade do nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece, queridos. É contra o inferno a nossa guerra. Mas Satanás quer fazer com que você pense que não, que o inimigo é outro, que não é ele. Ele quer levar que a sua mente esteja em confusão, porque a mente é o campo das ilusões. A mente é o campo das ilusões. É na sua mente que Satanás vai travar as grandes batalhas de ilusionismo com você, para levar você a perceber uma outra coisa. Mas por isso que Provérbios capítulo de número 4, verso de número 23 vai te dizer: crente, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, protege o que você tem na sua essência, porque é daí que prossegue as saídas da sua vida. Se a sua mente estiver confusa e no meio de ilusionismo, você vai viver uma vida de mentira. Eu preciso que você entenda isso, porque se você não estiver na percepção da realidade, você vai quebrar a sua cara. E Satanás, ele é estrategista. E eu preciso que falar isso, crente. Não subestime Satanás, porque ele é estrategista. Ele é um mestre das ilusões. E esse é o título da mensagem de hoje: o mestre das ilusões. Não subestime Satanás, porque ele é um espírito milenar. Ele não tem todo o conhecimento, ele não sabe todas as coisas, porque o único que conhece todas as coisas, que detém todo o conhecimento e que tem todo o poder nos céus e na terra, se chama Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. É só ele. Mas Satanás, ele é estrategista. Ele, ao longo do tempo, ele vem acumulando experiências, ao ponto, obrigado, meu filho, ao ponto de lá no Éden, ele ser apenas uma serpente. Mas quando ele é relatado no Apocalipse, ele é relatado como um grande dragão. Isso mostra que ele vai crescendo em experiências e em estratégias. E eu preciso que você entenda que ele tem uma estratégia de te prender no ilusionismo da sua vida. E ele vai tratar através de um sentimento de satisfação. O sentimento de você querer se satisfazer com algo é a isca. É a isca que Satanás vai jogar para puxar você para o ilusionismo dele. Quando nós brigamos pelos nossos direitos, quando nós lutamos contra o outro, nós queremos primeiro a nossa satisfação. Quando nós debatemos e fazemos escolhas, deixamos às vezes Deus por alguma coisa, nós escolhemos por nós. E todas as vezes que o homem escolhe pela sua necessidade de ser satisfeito, ele cai num engano do inferno. Você está me entendendo, meu amado? Todas as vezes que o homem cai no seu desejo de ter as suas necessidades satisfeitas, e ele vive por isso, Satanás, ele cuida de levar esse cara para viver um ilusionismo de uma vida. E por isso que às vezes você vê uns crentes por aí, irmãos, vivendo uma vida triste, uma vida deprimente, e às vezes cantam até uns cânticos que eu já disse, eu proibi de cantar aqui na igreja. Que tem uns crentes que cantam: quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos nunca consigo alcançar. Está repreendido em nome de Jesus. Uma declaração de derrota, uma declaração de que ele está vivendo no ilusionismo, porque ele está querendo, correndo e nunca consegue. E eu usei essa analogia hoje de manhã. Quem nunca viu um desenho animado, né? Você pegar um cavalo e um burrinho,
e sentar em cima do cavalo e do burrinho e botar uma varinha de pesca com uma cenourinha na ponta. Os amantes de pica-pau aqui com certeza viram isso muito na infância. Ou vai falar que só fui eu que vi isso? Ah, então tá bom. É só eu que sou dessa época, né? Porque tem uns aí que são da Vila Sésamo, né? E aí não tinha isso. Né, Jaziel? O Jaziel é da Vila Sésamo, irmãos. Pastor, não sei nem o que é Vila Sésamo. Os mais novos com certeza não vai saber. Olha aí. Mas quem nunca viu o cavalinho lá e o moço sentado em cima segurando uma varinha de pescar com uma cenourinha na ponta e o burrinho e o cavalinho tentando e nunca consegue, busca ser satisfeito e nunca consegue, busca a sua satisfação e nunca consegue, sempre quer, mas nunca consegue. Você está vivendo num ato de ilusionismo, meu amado, e eu preciso que falar isso nessa noite. Porque assim, desde o princípio, Satanás usa dessa estratégia, da satisfação do homem. Eva vai e bate um papo com a serpente, irmãos. E eu falei isso, e eu preciso dizer isso para você, homem. Ouça a sua mulher. Ouça, porque ela tem necessidade de falar, porque se você não ouvir ela, ela vai bater o papo com a serpente. E mulher bater papo com serpente dá ruim, irmãos. A história me prova isso, que dá ruim. Então escute a sua esposa em nome de Jesus, ela tem necessidade. Escute você ela, para que a serpente não converse com ela. Porque se você, homem sacerdote, não aconselhar sua mulher em casa, Satanás vai tratar de aconselhar ela. Você é o responsável e o sacerdote. Eita, Jesus. Por isso que está quente, irmãos. Por isso que o data show para de funcionar. Por isso que as coisas todas acontecem. Aguenta aí que tem mais um pouco. Então ela chega com essa estratégia: vocês serão como Deus. E a serpente fala para ela: não, vocês vão ser como Deus, vocês podem comer. Pastor, então o que o senhor está querendo dizer é que está errado eu querer ter a minha necessidade satisfeita? Não, meu querido, não é isso que eu estou te falando. Não é isso que eu estou te dizendo, mas o que eu estou falando para você e o que eu estou dizendo para você, se a sua satisfação vai ser suprida por você mesmo, você é presa fácil do inferno. Mas se você está vivendo o que diz Salmo de número 37, versículo de número 4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ou quer dizer, tenha felicidade no Senhor e Ele vai dar tudo o que você precisa. Porque não adianta você correr atrás do carro, não adianta você correr atrás de uma vida financeira estável, não adianta você correr atrás de um casamento, se você ainda não é satisfeito no Senhor. Você precisa se agradar dEle. O Senhor não está olhando e falando: não, você não precisa. Não é isso. Mas o que o Senhor está falando para mim e para você é: tenha satisfação em mim, porque eu não mudo, eu não sofro variação de mudança, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Quando você resolve construir a sua vida em cima das suas satisfações, você constrói a sua vida em cima de um lamaçal de charco. Em algum momento a sua casa vai cair, meu amado. Mas o que o salmista está querendo dizer para mim e para você é: pode ter acabado tudo, pode ter passado tudo, pode estar tudo dando ruim, mas eu ainda continuo tendo alegria. Sabe por quê? Porque Jesus não muda. Aí você entende o que Abacuque está querendo dizer quando ele diz: ainda que a figueira não produza seu fruto,
ainda que o campo não dê mais mantimento, ainda que os gados morram, ainda que tudo seja contrário à minha vida, ainda assim eu me alegrarei e glorificarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está falando? Satanás, eu sou vacinado contra esse seu sofisma da satisfação mútua e da satisfação própria, porque a minha satisfação vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele. A minha satisfação não é transitória, a minha satisfação é eterna. A minha satisfação não sou eu que quero suprir, mas Jesus já supriu, porque eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Satanás tem um objetivo, quando ele te traz distrações, quando ele te traz ilusões. O ilusionismo de Satanás, o primeiro objetivo dele é distrair você e mudar o teu foco. Ele quer distrair você e tirar o teu foco. A ilusão tem essa capacidade de ofuscar a razão, para que você não possa discernir a realidade, você muda teu foco. Quantos de nós aqui estamos sentados, irmãos, e perdemos o foco por causa de uma ilusão que Satanás cria, por causa de uma guerra que Satanás cria, uma confusão que Satanás cria, alguma situação que Satanás cria e que foge e que a gente acha que a gente precisa lutar. Meu querido, tem guerras que você não tem que entrar, meu amado. Tem guerras que você tem que cruzar os braços e falar: eu não vou. Eu não vou. Não é para mim, eu não vou viver. Eu não vou fazer. Você deveria perguntar, irmãos, quando você vai começar a viver situações na sua vida, para você não perder o foco, você deveria fazer a seguinte pergunta: Cristo quer isso para a minha vida? É isso que Jesus quer para o meu viver? Será que Jesus vai comigo? Nós cantamos na harpa cristã: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei. Convosco irei e comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Mas se Cristo comigo vai, eu irei. Mas se Ele também não for, queridão, eu não vou. Eu não vou. Faça como Moisés. Moisés numa conversa com Deus, irmãos. Moisés numa conversa com Deus. O Senhor chega para Moisés e fala assim: Moisés, esse povo é muito obstinado, vai, eu vou te mandar um anjo. Irmãos, para muitos crentes aqui, um anjo já bastaria. Para muitos crentes que estão aqui sentados nessa noite, um anjo já basta. Moisés vira para Jesus e fala assim: ei, se tu não fores, eu também não saio daqui. Se você não for com a gente, eu também não vou. Vamos ficar nós dois empacados aqui. Entenda, meu amado, Satanás quer mudar teu foco. Satanás quer paralisar você e prender você, porque a pior da ilusão é a prisão. Você pode até estar livre de grades, mas está preso em pensamentos. E Satanás não quer, entenda isso, irmãos. Hoje a estratégia de Satanás não é que você morra. Satanás não quer matar você, crente. Pastor, é mesmo? É, Satanás não quer matar você. Hoje Satanás quer ocupar você. Se ele ocupar você, ele já te paralisou. E se ele já te paralisou, você não avança para o alvo, que é Cristo. Você está me entendendo? Porque 2 Coríntios 4:4 vai te dizer: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Às vezes você está ocupado demais. Talvez você esteja vivendo um tempo de ilusão e você não esteja percebendo. E o pior de tudo é quando você chega um dia e para diante do espelho e olha no espelho e fala: meu Deus, eu já estou com essa idade, o que eu fiz nessa minha vida? É pesado, né? E aí,
quando você começa a viver um tempo de ilusão, algumas ideias e alguns pensamentos começam a permear a sua cabeça e começam a trazer uma completa vida de engano, e alguns pensamentos começam a aparecer. Pensamentos como: ninguém pensa em mim, ninguém me considera, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque se eu não fizer algo por mim, ninguém vai fazer. Quando você está falando isso, você está querendo dizer a seguinte coisa: eu sou o Deus da minha própria vida, porque Deus não pode fazer nada por mim. Não, pastor, não é bem assim que eu estou falando. É, crente, não tenta colocar chantilly em porcaria, não tenta mudar as coisas, porque é verdade. Quando nós falamos, eu preciso fazer alguma coisa enquanto eu ainda tenho tempo, porque se eu não fizer nada, ninguém faz nada por mim. Você está querendo dizer que você está sozinho e que Deus não é ao teu favor. E algumas das vezes dizem: eu sou muito jovem para morrer, então eu ainda posso fazer muita coisa, vai demorar eu morrer. Se eu não fizer, eu nasci sozinho e eu vou morrer sozinho. Eu permaneço assim, sozinho. Irmãos, quando você vê pessoas com essa frase, você pode escrever que esta pessoa está vivendo um processo de ilusionismo e que Satanás está enganando ela. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso passar o que for. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo. A vara e o cajado dele me consolam. Eu posso passar pelo fogo, ele não me queimará e nem chama arderá em mim. Eu posso passar pelos espinhos, eles não me espetarão. Eu posso andar pelas águas, elas não me submergirão. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo. O Emanuel, o Consolador, o Todo-Poderoso, Ele está comigo e Ele não me deixa e não me desampara. Eu vivia sozinho, mas hoje eu não vivo mais. Eu sou nova criatura e eu tenho um Pai, e o Pai me ama e Ele não me abandona, e Ele está sempre comigo. Então entenda, amados, talvez você esteja vivendo um processo de ilusão, e eu vou te dar rapidamente aqui 8 características de pessoas que estão vivendo em ilusões. E eu quero que, se você perceber algo na sua vida, e eu peço que o Espírito Santo fale contigo, o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que nos convence do erro e que nos opera em nós salvação, que Ele possa operar nesse momento, e que todo o engano de Satanás nas nossas mentes seja por terra agora, em nome de Jesus. Mas que você possa ouvir essas 8 características, e se você se identificar, que você possa se arrepender e correr para os braços do Pai. Se você perceber pessoas assim próximas a você, entra em intercessão por elas, porque elas estão presas em garras de Satanás. E a primeira característica é a autocomiseração. O que é autocomiseração, pastor? É a peninha de si mesmo. Ai, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou largado, ninguém faz nada por mim. É a autocomiseração. Cuidado, irmãos. Tem pessoas que têm medo de demônios por aí, e quando falam de demônios como pomba gira, tranca a rua, Zé Pilintra, fica arrepiado. Não, irmãos, isso aí é fichinha perto de um demônio chamado autocomiseração, que é o peninha de si mesmo, porque é um mestre de ilusionismo para prender você nos seus próprios desejos e pensamentos. Primeira coisa, essas pessoas têm peninhas de si. Segunda coisa, todo mundo, o mundo todo está errado, e só a pessoa está certa. Ninguém tem razão, só a pessoa está com razão. Estão todos contra ela. É quase que uma série, todos odeiam a mim, né? Não tem todos odeiam Cristo? A pessoa, quando está nisso, é todos odeiam a mim, porque está todo mundo contra mim.
Todos estão errados, só eu que estou certo. Eu sei qual é a minha visão espiritual, eu sei o que Deus tem. E aí às vezes a gente quer aconselhar, e pessoas querem falar, e Deus está falando, e a palavra está falando, e tudo está falando. Não, mas ninguém consegue. Meu querido, tome cuidado. Tome cuidado. Se você estiver num templo, você e você estiver ouvindo uma voz, e essa voz está dando razão para você em 100% das coisas, eu preciso te falar, crente, em nome de Jesus, repreenda com toda a autoridade dada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você está conversando com Satanás. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho os meus erros, nós erramos, porque como diz Romanos, todos erramos e todos carecemos da glória de Deus. Nós precisamos de conserto, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de perdão. Então tome cuidado. Se você vive uma vida que só você sempre está certo, você está vivendo um tempo enganado. Terceira coisa, tem dificuldade de aprender com seus próprios erros. Tem dificuldade de aprender com seus próprios erros. Lógico, ela acha que nunca está errada. Lógico, a próxima consequência é jamais aprender com seus erros. Elas creem, quarta característica, essas pessoas que estão vivendo um processo de ilusionismo, elas creem no bônus da fé, mas não aceitam o ônus da obediência. Pastor, não entendo, o que você quer dizer com isso? Elas creem que Jesus pode operar e abençoar a vida delas, mas elas não estão sujeitas a se submeterem ao que Deus está mandando elas fazerem. Eu posso receber, Deus quer fazer, Deus quer me dar, mas eu não estou sujeita a me humilhar perante a cruz. Quinta característica dessas pessoas é que elas mudam por fora, mas não conseguem mudar por dentro. E como diz a pastora Kézia fala muito isso. Ninguém fica de máscara todo o tempo. E quanto mais a pessoa faz um tipinho, quando chega uma situação, ela mostra a cara dela. Talvez você esteja virando e falando assim: pastor, o senhor está pregando para mim porque o senhor conhece a minha vida. Irmãos, lembra, eu falei no início, eu recebi essa mensagem há 3 anos atrás. Talvez eu nem te conhecesse ainda, mas dorme com um barulho desse que Jesus já te conhece. Sexta característica: quem está de fora percebe o quanto essa pessoa não avança. A vida continua do mesmo jeito. Ela anda e não sai do lugar. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Fica desse jeito. Não vai para lugar nenhum, não vive nada, não faz nada, não tem nada de novo. A sua vida olhando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás, a mesma coisa. Cuidado, queridos. Eu preciso que falar isso em nome de Jesus. Se você está vivendo ciclos da sua vida, repreenda isso em nome de Jesus. Tem pessoas que não percebem, irmãos, mas elas estão vivendo um ilusionismo de um ciclo. Vem para a igreja, fica na igreja 1 ano, depois sai da igreja, aí vai para outra igreja, fica 1 ano, 1 ano e meio, aí sai da igreja, aí fica nessa, irmãos. Cuidado. Sétima e uma das piores características, eu começo a dizer que nesse estado a pessoa já está com a mente. Lembra, o local de atuação das ilusões é a mente. Ela já começa a estar com a mente cauterizada. Ela começa a duvidar do amor de Deus. E como consequência de duvidar de que Deus a ama, ela vive a 8ª característica, que é: ela se distancia de Deus e de todos aqueles que resolvem viver em Jesus. Se afastam do amor de Deus e não aceitam mais o amor de Deus. E se distanciam de todos aqueles que vivem em Jesus. Pastor, eu identifiquei uns pontos na minha vida. Eu identifiquei algumas coisas na minha vida. Pastor, como é que eu faço? Pastor, o que é que eu faço, pastor? Eu vou te dar 4 antídotos para você vencer isso. 4 antídotos para que você saia completamente de uma ilusão que talvez você possa estar vivendo. E a primeira coisa,
eu preciso que dizer, a primeira coisa é: aproxime-se de Deus sem reserva. Como assim, pastor? Aproxime-se de Deus sem você usar as suas desculpas, as suas justificativas. Aproxime-se de Deus sem fazer concessões. Aproxime-se de Deus sem ficar ouvindo determinadas coisas e ficar fazendo concessões para a sua satisfação. Aproximem-se de Deus sem reserva, porque como diz Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida entre duas coisas, purifiquem-a. Acabe. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo que você tem que ser radical. Literalmente. Você precisa ser radical no que diz respeito a tomar decisões. E a decisão é: eu vou me aproximar de Deus, e o que Deus está me pedindo para fazer, eu não vou querer explicações, porque se Deus mandou, eu vou fazer. Você está entendendo? O problema da nossa geração é que nós precisamos dar explicação para tudo. Nós precisamos explicar por que Deus está fazendo, por que Deus está falando, por que as coisas estão sendo, por que as coisas têm que ser dessa forma, e nós temos que dar explicações para tudo. Ei, meu querido, não cabe ao vaso pedir explicações ao oleiro porque ele foi feito daquela forma. Cabe você entender que todas as coisas cooperam para o benefício daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Eu não preciso perguntar o porquê Deus está fazendo. Eu preciso é crer que Deus me ama e eu sei que todas as coisas nele cooperam em meu favor. Aproxime-se de Deus. Aproximem-se de Deus sem reservas, sem porém. Não, mas Jesus não pode mexer nisso aqui. Esse é meu pensamento, esse é meu desejo. Eu amo Jesus, mas a gente precisa atualizar a palavra de Deus. Você não precisa atualizar a palavra de Deus, você tem que atualizar o seu coração, de se aproximar para Ele. Você precisa entender que viver em Deus é tudo o que precisamos. E eu preciso te dizer que longe de Deus, tudo que você passa é ilusão. Você está entendendo, meu querido? Pastor, o senhor está muito radical, pastor. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque há um tempo atrás, nós tínhamos um presidente que falava assim: eu vou colocar no STF um ministro terrivelmente crente. Nós não precisamos de ministros terrivelmente crentes, não, irmãos. Nós precisamos de salvos e de crentes em Cristo Jesus, terrivelmente radicais contra o pecado no mundo e se aproximando de Deus na totalidade. Porque enquanto nós atribuímos ao outro e não falamos que nós somos a esperança do mundo, Jesus não vai usar das nossas vidas. Aproximem-se de Deus e aproximem-se sem reserva. Pode ser a última vez que você me vê pregando. Pode dizer que você nem goste do meu estilo de pregar, ok, meu querido. Mas que se você sair daqui hoje com essa palavra, inflamando o seu coração e você entendendo que você precisa se aproximar de Deus sem fazer as suas desculpas e os seus pedidos, eu já me dou por satisfeito. Eu já fico feliz. Não precisa gostar de mim, gosta de Jesus. Gosta dele. Eu não posso fazer absolutamente nada por vocês, quem pode fazer é Jesus. Aproxime-se de Deus, sem reservas. Aproximem-se de Deus sem reservas. Aproximem-se de Deus sem colocar obstáculos e sem falar condições. Jesus, vamos chegar num acordo aqui? Não. Sabe qual é o acordo com Deus?
E o melhor acordo que você pode fazer para Deus é: eu abro mão do que eu sou, para que o Senhor viva em mim, Jesus. Sabe por que está sofrendo? Sabe por que está sofrendo? Porque Jesus fez você para viver nele. E você está querendo inverter os papéis. Você está querendo inverter os papéis e continuar levando um pouco de você. Não. Sejamos crucificados com Cristo, até que nada mais nos importe, contanto que Cristo seja gerado em nós. Queridos, essa palavra arde no meu coração, irmãos. Essa palavra me queima por dentro, irmãos. Essa palavra me queima por dentro, porque eu vejo uma geração, irmãos, que se aproxima por Deus por fazer concessões e não sem reserva. E não digo uma geração de nossa igreja, não, mas digo uma geração que eu vejo de crentes no mundo hoje, que se aproximam com Deus, mas querem botar condições para com Deus. Manda para quem pode e obedece quem ama. E nós resolvemos nos submeter a Ele. Nós resolvemos nos submeter a Ele. Ele fala e nós ouvimos, porque Ele sabe o melhor para nós. Segunda coisa que eu quero que você faça, para que você vença a ilusão, é: se você está distante de Deus, duvide de tudo o que você pensa. Se você não está vivendo em Deus, duvide de tudo que você pensa. Jeremias 17, 9 ao 10 diz: enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e é perverso quem o conhecerá. Mas eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Querido, você é uma pessoa inteligente. Se você sabe que você não está vivendo em Deus, duvide de tudo que você está vivendo, porque a possibilidade de você estar sendo enganado é grande. Duvide. Pastor, como assim? Sim, e eu vou te dizer mais. Se você não está vivendo em Deus, e se eu fosse você, eu pararia agora e não tomaria mais uma atitude na minha vida, não tomaria nenhuma decisão na minha vida, eu pararia nesse momento. E eu me voltaria. E eu me voltaria para onde? Para o tópico 1. Aproxime-se de Deus. Sem reserva. Sabe por quê? Você não conhece nada, queridos. Você não conhece nada. Você não sabe nem o dia que você vai morrer. Você não sabe nem o que vai te acontecer daqui a 5 minutos. Minha sogra estava num culto como esse, como a gente. Eu deixei ela 7h30 na igreja. Quando eu cheguei 10 horas em casa, ela estava morta. Foi atropelada na porta de casa. Porque a nossa vida é volátil. Você não sabe o que vai te acontecer. Então, se você está distante de Deus, duvide de tudo que você esteja vivendo. E eu falei: se você está distante de Deus, se é uma condição. E aí tem uma segunda parte. Se você está distante de Deus, duvide de tudo que você está fazendo. Mas, se você está próximo de Deus, crente, show. Mas eu quero que você ainda assim confronte todos os teus pensamentos à luz da palavra de Deus. Porque Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22 diz:
sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se você senta aqui, escuta esse sermão, num calor como esse, e não coloca isso em prática, eu preciso falar para você que você está se enganando. Mas se você está vivendo em Jesus, você tem um secreto com Jesus, você tem uma vida com Jesus, quando você tiver pensamentos, meu querido, leve eles à palavra e confronte eles na palavra. Porque não adianta você falar que está em Jesus e Jesus virar para você e falar assim: faz isso, crente. Aí você fala: não vou fazer não estou afim. Crente, olha, eu tenho um propósito aqui para tu. Não, Senhor, isso é grande demais para a minha vida. Deixa o pastor, isso é para o pastor, para a pastora, para as irmãs do profético. Seja praticante da palavra. O que a palavra está falando contigo? Coloque em prática. O que a palavra está falando com você? Coloque em prática. Jesus mandou você perdoar, vá perdoar. Mas eu não fiz nada, eu não errei. Meu querido, Jesus não está perguntando se você errou ou não. Jesus está mandando você perdoar. Perdoe. 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 Porque como diz Coríntios, nós destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, 2 Coríntios 10:5. Se você está em Jesus, confronte os seus desejos e seus pensamentos com a palavra. Leve-os presos para que eles se tornem obedientes a Cristo Jesus. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Talvez o senhor não entenda que igreja não, porque esse evangelho não enche igreja. Eu sei, irmãos. Eu sei disso. Mas esse é o evangelho que enche o céu, irmãos. E a minha preocupação é de eu chegar em casa hoje, deitar a minha cabeça no travesseiro e virar para o Senhor e falar: Senhor, apesar da minha vontade, eu fiz o que o Senhor me pediu a fazer. Levar todo o conhecimento e toda a pretensão que se levanta contra Deus e levar os nossos pensamentos a torná-los obedientes de Cristo. Para pensar um pouquinho, crente. Faz uma reflexão de 15 segundos. Teus pensamentos são pensamentos que são obedientes de Cristo. Pensa nisso. Isso não se trata da Jesus, não, irmãos. Isso não se trata se você vai ser membro desta igreja ou não, se você vai continuar nessa igreja ou não, se você vai curtir a mensagem ou não. Não se trata disso não, irmãos. Mas se trata se eu e você vamos morar no céu ou não, irmãos. Porque não adianta você querer levar uma vida inteira para chegar num dia e ele olhar para você e falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Seus pensamentos nunca estiveram obedientes a mim. Terceira e penúltima coisa: blinde a sua mente. Blinde a sua mente. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Eu falei para você logo no início da mensagem que a sua mente é o campo aonde Satanás vai tentar trazer as ilusões. Sim ou não, irmãos? Guarde o que entra na sua mente. Guarde o que você pensa. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17 diz: tomai também
o capacete da salvação. Você já parou para pensar por que é o capacete da salvação? Tomai o capacete da salvação. Eu brincava hoje pela manhã que doutor... Como é que é o nome dele? Agora me fugiu o nome. Isso. Professor Xavier tem o poder de ler os pensamentos das pessoas no X-Men. Quem nunca viu X-Men não vai entender nada que eu estou falando. Mas tem um personagem lá que é o Magneto. Magneto? Obrigado, hein? O pessoal aqui é os universitários. O Magneto. E o Magneto, ele usa um capacete. E o capacete protege que o professor Xavier invada a mente dele. Uau! Queridos, nós temos um capacete para proteger a nossa mente das ilusões do inferno. E esse capacete, diz a palavra, é o capacete da salvação. O que é isso, pastor? Tenha convicção da salvação que te protege. Tenha convicção que você foi salvo. Tenha a segurança da salvação que te protege dos medos lançados por Satanás. Confie plenamente na fidelidade de Deus para aqueles pelo qual Ele salva, queridos. Porque se você estiver com o capacete da salvação, meu irmão, a esperança da salvação vai proteger você. O diabo pode até tentar atacar sua mente com mentiras, com tentações, mas você não vai cair nas armadilhas, porque sua mente está protegida pela salvação. Quando você entende o que significa ser salvo por Jesus, você sabe que essa verdade nos ajuda a rejeitar as mentiras do inferno. Se alguém pergunta para mim assim, pastor, o senhor tem certeza que o senhor é salvo? Sim, irmãos, eu tenho certeza que eu sou salvo e que eu vou morar no céu, irmãos. Tem uns crentes que têm medo de afirmar que são salvos. Não, irmãos, sabe por quê? Porque a salvação, quando eu lembro que eu sou salvo, eu lembro de onde Jesus me tirou e eu lembro para onde Jesus está me mandando, irmãos. Porque como diz Efésios capítulo de número 2, que eu fui transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Ele me tirou do inferno e está me levando para Nova Jerusalém, para morar com Ele eternamente. Eu tenho um Pai. Eu tenho alguém que cuida de mim. E aí eu me lembro do que diz ainda Efésios capítulo de número 2. Eu fui salvo pela graça, não porque o Júnior é bonitão, lindão e perfeitão, não. Eu fui salvo porque Jesus me alcançou e Jesus me amou. Você é salvo porque Jesus teve graça sobre a tua vida. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós. Isso não vem de mim, de você, isso é dom de Deus, irmãos. Foi Jesus que nos deu esse presente. Então, se Satanás tentar dizer para mim, eu não tenho solução, meu querido, eu vou dizer para ele, ei, eu sei quem me salvou e eu sei quem está me consertando. Você não vale nada, não, eu sei o preço que foi pago pela minha vida, um preço de sangue, um alto preço de sangue. Você não tem destino, eu tenho um destino, eu estou caminhando aqui, e se a morte chegar, ela para mim não é o fim, é apenas o início de uma jornada que eu vou estar com Ele eternamente. Eu tenho promessas da vida eterna. Satanás pode vir com os seus joguinhos, mas eu tenho certeza da salvação. Sabe por que Satanás não quer que você tenha certeza da sua salvação? Para que você continue com a sua mente desprotegida do capacete. Eu fui salvo, você foi salvo, nós fomos salvos. E eu termino falando quarta coisa que você deveria pedir a Deus. Quarta coisa que você deveria viver peça a Deus dom de discernimento de espírito.
Entregue-se a Deus sem reserva. Entregue-se a Deus sem reserva. Primeiro ponto. Duvide de tudo que você pensa se você está distante de Deus. E se você estiver próximo de Deus, confronte na palavra. Segundo ponto. Terceiro ponto, coloque o capacete da salvação. Tenha o capacete da salvação. E quarto ponto, para que você vença as ilusões do inferno. Revista-se do discernimento de espírito dado pelo Senhor. Porque 1 Coríntios 2,15 diz: o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. E 1 Coríntios 12,10 diz que Deus deu vários dons, inclusive o dom de discernimento de espírito. Meu querido, tudo se discerne espiritualmente. Sabe quando você começa a ouvir uma mensagem como essa e começa a te dar uma inquietação na alma? Não fica achando que isso é por um acaso, não. Não fica achando que a batalha que você travou para chegar até aqui hoje foi algo ao acaso. Não. Não fique achando que as coisas acontecem ao acaso na sua vida, não, meu querido. Nós estamos numa guerra espiritual e o inferno está lutando contra nós, o inferno está tentando nos enganar, mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que nos dá poder sobre o inferno. Nos dá poder sobre o inferno. Esse dom de discernimento. O que está acontecendo na tua casa? O porquê que isso está acontecendo na tua casa? Você não tem que ficar sentado, lamentando e chorando, não. Se está acontecendo, pergunta a Jesus: Jesus, vamos bater um papo aqui, o que está acontecendo aqui? E o que o Senhor quer que eu faça? Porque alguma coisa está acontecendo. Não se acovarde. Não tenha medo do reino espiritual. Porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Ele é maior do que todas as coisas. Ele é o poderoso da tua alma. Ele é o El Shaddai. Ele cuida de você. E pode o inferno todo se levantar contra mim e contra você, meu querido. Mas com Jesus nós já somos maioria, irmãos. Eu preciso que você entenda isso. Peça dom de discernimento ao Espírito Santo. Peça dom de discernimento ao Espírito Santo. Fala: Senhor, por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer que eu faça, Jesus? Não foge do diabo não, irmãos. Não foge de Satanás não, queridão. Foge não. Não foge não. Se a dificuldade está chegando, peça discernimento ao Espírito Santo e pergunta: Jesus, como é que eu ajo agora? Como é que eu vou fazer agora? Como eu vou proceder agora, Senhor? Como eu vou viver agora? Amados, em nome de Jesus, você pode ouvir essa palavra e não colocar em prática. Mas você também pode ouvir essa palavra e ela fazer a diferença no seu viver a partir de hoje. Mas desde que você não caia nos enganos de Satanás. Que você esteja livre do engano. Como diz o salmista: Senhor, que os meus olhos não fiquem presos ao engano, mas que eu viva o teu caminho constantemente. E esse é o meu pedido a cada um de vocês, para cada um de vocês nessa noite. Que vocês não fiquem presos pelo engano, mas que vocês vivam a graça de Deus constante sobre a vida de vocês. Fiquemos de pé em nome de Jesus.